Algumas pessoas têm um anseio enorme de querer ser outras, e acho que esse é um grande pecado. Deus criou cada um de nós com as suas capacidades e habilidades, porque Deus sabia o que Ele precisaria de cada um de nós ao longo da jornada. E eu sempre faço a diferença da palavra precisar da palavra depender. Porque a palavra precisar Deus precisa de nós para avançar o Evangelho, mas Deus não depende de nós para isso. Nós podemos abrir mão do nosso chamado, abrir mão da nossa santa vocação, Deus vai continuar sendo Deus, o Evangelho vai continuar avançando. E eu espero que Deus continue contando conosco. Espero em nome de Jesus que a gente envelheça com esta palavra nas mãos e esta palavra no coração, seguindo ao Senhor com todo o nosso coração. Aqui está a palavra do Senhor na versão NVT, que é uma versão mais fluida. À tarde eu estava ministrando, estava orando sobre esta palavra e pesquisando sobre ela. E eu vi que nessa versão não há nenhuma diferença daquilo que os originais querem dizer. Então nós vamos usá-la nessa noite, que vai facilitar muito a compreensão. João capítulo 15, verso 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Amém? Essa palavra para mim é muito forte, como muitas palavras da Bíblia são. Aqui mostra que Jesus olha para nós como aquele homem glorioso que Ele era, e Ele é Deus e homem, como Deus glorioso, e diz assim: olha, fiquem tranquilos. Apesar de eu saber que vocês são limitados, nunca se esqueçam de uma coisa: não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi cada um de vocês. Fui eu que escolhi vocês. Olha, Ele estava falando para quem aqui? Ele estava falando para o Pedro, que era estourado. Ele estava falando para o João, que queria que descesse fogo do céu para matar quem não cresce no Evangelho. Ele estava falando aqui para Filipe. Ele estava falando para Natanael, aquele homem que era bem ligado à lei. Ele estava falando para homens improváveis. Homens que, de acordo com a ótica da religião, não poderiam ministrar nada, porque não tinham diplomas, não tinham nenhuma instituição validando eles. E Jesus dá uma segurança para esses homens, dizendo: olha, fica tranquilo. Ao longo da jornada de vocês vão passar por problemas, por lutas, por tribulações, por angústias. Vão achar que a capacidade de vocês é pequena, e é. Mas nunca se esqueçam que eu é que escolhi vocês. Vocês não me escolheram, fui eu que estendi as mãos. Antes de vocês levantarem as mãos e dizerem que o Senhor é o meu Salvador, eu já tinha escolhido vocês. Quem crê, diga graças a Deus. Mas Deus não escolhe só por escolher, Ele não chama só por chamar. Deus é um Deus de propósito, está escrito aqui no texto: eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Para irem e produzirem frutos duradouros. Talvez você esteja acostumado com uma versão mais clássica que diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e que vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Jesus nos chamou, e nos chamou com um propósito: frutificar, e frutificar muito. E nessa frutificação, Ele disse que quando isso acontecer, e no processo da frutificação, tudo que a gente for pedindo para Deus, Deus vai nos dar. Tudo que a gente pede no nome de Jesus. Mas é assim até hoje? É assim até o dia que o Senhor dizer que vai mudar. A questão é que passará o céu e a terra, e Ele diz que nenhuma palavra vai cair do que está escrito aqui. Essa palavra é fiel e verdadeira para cada um de nós. Amém, gente? Ele nos chamou para frutificar. Chamou para nos trazer em abundância desse fruto. Em Romanos capítulo 7, verso 4, diz assim: meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. No Evangelho de Mateus capítulo 13, a Bíblia também diz, na parábola do semeador, que aquele que ouve a voz do Senhor, compreende a palavra, ele dá fruto. E em produzir fruto, no mínimo, ele vai produzir numa colheita de 30, de 60 e de 100 vezes mais. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 15, verso de número 8, ele diz: nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem
muito fruto. Pouco fruto ou muito fruto? Muito fruto. Ou seja, Ele quer ver que Ele nos quer ver como uma árvore, essa é uma figura, uma árvore de altíssima produção, de altíssimo rendimento. Não uma árvore que dá um fruto aqui, um fruto acolá, um fruto em outro lugar, não, não, não. Uma árvore que frutifique com grande rendimento, muita frutificação. E existem alguns símbolos no Novo Testamento que nos ajudam a entender um pouquinho desse contexto todo. Eu não sei se vocês gostam de esporte. Alguém gosta de esporte aqui ainda? Amém. Eu gosto muito de esporte. Principalmente quando eu vejo pessoas superando os seus limites. Quem nunca se emocionou vendo uma pessoa no seu extremo de força, usando toda a sua capacidade intelectual, sua concentração e todo o seu físico para completar uma maratona e quebrar um recorde internacional? É interessante você ver, antigamente, tinha um homem, esqueci o nome dele agora, Fila, um africano, que correu 40 quilômetros descalço. Um homem que entrou para a história. Enquanto muitos de nós precisam ir lá na loja e comprar um tênis caro para correr 2 quilômetros, o cara correu 42 na Olimpíada descalço. Eu vejo aqueles homens correndo aquelas maratonas no final do ano, a São Silvestre é famosa disso, né? E você olha aqueles homens da África que não têm condição nenhuma, não tinham, agora tem, chegando em primeiro lugar, dando um baile em muitas outras nações que colocam seus atletas em grandes campos, em muitos aparelhos, com muitos coaches, treinadores, para que aqueles homens atinjam o seu potencial máximo. Aí vai lá um queniano e ganha. Vai um africano e ganha. E aí sempre tem a reportagem de onde veio aquela benção. Sempre veio de um lugar extremamente pobre, miserável, a maioria deles. Correndo descalço, correndo nos morros, correndo de tudo quanto é jeito no meio daquelas savanas africanas. Quando você vê um homem desse ganhando, dá uma emoção. Você pensa assim, poxa vida, Deus abençoa o homem quando ele se esforça. Quando o homem vai nos seus limites, quando o homem avança. E por que eu estou usando o exemplo do atleta? Em 1 Coríntios, o Espírito Santo nos traz à memória essa visão. 1 Coríntios, capítulo 9. Eu quero ler um texto bem simples para vocês. 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 25, diz assim: o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes ao ar. Em 2 Timóteo, Paulo também, movido pelo Espírito Santo, ele vai falar para Timóteo que o atleta não ganha o prêmio se ele não joga de acordo com a regra. 2 vezes no Novo Testamento, o Espírito Santo nos traz à memória atletas de alto rendimento e comparam esses homens com cristãos e a corrida do crente. Assim aqui em Corinto, na escritura que nós lemos de 1 Coríntios, o atleta ele tem que ser disciplinado, em tudo se contém, ele é um homem que corre com um objetivo, ele não corre sem objetivo, e diz tudo isso para ganhar uma coroa que vai se perecer. Quanto mais nós, que estamos de olho numa coroa que não vai perecer. Quem está de olho nessa coroa ainda, em nome de Jesus? Ele compara, dizendo assim, olha para os homens de alto rendimento no esporte. Eles são regrados. Eles não comem qualquer coisa, eles não comem qualquer hora, eles não dormem o tanto que qualquer tanto, eles não treinam o tanto que eles querem, eles são disciplinados em tudo, para que em tudo eles tenham um alto rendimento, para que em tudo eles consigam competir e chegar em primeiro lugar. Mas não só isso, esses homens fazem tudo dentro das regras que foi proposto para eles. E olhando para esse quadro de atletas de altíssimo rendimento, ele compara a vida cristã. Se um atleta, ele em tudo se domina, ele em tudo se disciplina, em tudo ele se esforça para alcançar uma coroa que vai perecer, o cristão também deveria se disciplinar em tudo, ele deveria treinar com todas as suas forças, olhando para uma coroa. Alguns acham que porque nós pregamos o Evangelho da Graça, nós não precisamos fazer mais nada, que Deus já fez tudo por nós.
Em relação a ser salvo, o Senhor fez tudo por nós. Em relação à corrida do salvo, Deus está esperando o nosso esforço. E é isso que equilibra a vida cristã. Uma criança que está no ventre da sua mãe, ele não fez força. Ele foi gerado. Ele foi gerado. Ele não fez força para ser gerado. Ele foi gerado. Contra até a sua própria vontade inicial, ele não sabe nem tem uma noção do que está acontecendo, né? Tem a filha da Sandra que nasceu essa semana, graças a Deus, né? E do Osvaldo. Vem ao mundo, mas a partir de determinado momento ela vai ter que se esforçar. Ela vai ter que ir para a escola, ela vai ter que aprender, ela vai ter que tirar notas, ela vai se desenvolver, ela vai aprender a engolir sapos, ela vai aprender a ser política no sentido de lidar com pessoas. Ela nasceu pela graça, mas ela vai se desenvolver pela graça em comum com o seu esforço. Paulo vai falando exatamente isso. O Espírito Santo fala em duas oportunidades. 1 Coríntios, 2 Timóteo. Dá uma olhada para esses homens de alto rendimento. E se nós somos cristãos e temos a Bíblia como regra de fé, nós também devemos fazer isso. Olhar a nossa vida como se fosse como se nós fôssemos um pouco atletas. Olha para quem está perto de você ou longe e diga: encare a vida como se você fosse um atleta. Você sabe que ninguém admira quem chega por último? Quem fica olhando a São Silvestre até o último cruzar a linha? E o cara chega por último e todo mundo fala: que lindo, que maravilha, chegou por último. Isso não é maldade. A Bíblia fala: se esforce para chegar em primeiro. É aquilo que está escrito. Ele se esforça para chegar em primeiro. Os notáveis chegam em primeiro. A quem eu devo me espelhar nos exemplos dos atletas? Naqueles que se esmeram para fazer o melhor de si a cada dia, para atingir o alvo. O deles é um prêmio. O meu prêmio, o teu prêmio é glorificar o nome de Jesus em todo o tempo e entrar pelas portas do reino de cabeça erguida. Não termos medo da vinda do Senhor, pelo contrário, desejar a vinda do Senhor, porque quem tem medo da vinda do Senhor sabe que não vai alcançar. Um alto rendimento. A Bíblia vai falar isso de fruto. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu quero que vocês sejam crentes de alto rendimento. Frutifiquem muito, não pouco, não medianamente. Ele diz: o meu Pai é glorificado quando vocês dão muito fruto. Quando vocês são crentes de alto rendimento. Quando vocês são crentes que frutificam bastante, o Pai é glorificado. Quem quer glorificar o nome de Jesus? Diga graças a Deus. Agora, o que é fruto? Vamos trazer de novo aqui para a palavra de Jesus. O que é o fruto? No contexto do Novo Testamento, o fruto são duas coisas. Somente duas. Primeiro, valores. Mudança de vida. Uma vida centrada em Cristo. Isso está em Mateus capítulo 3. Produzam frutos de arrependimento. Jesus disse: não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E agora está exposto, ou está posto, o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O que ele está falando aqui? Que é o fruto digno de arrependimento, é a evidência exterior que eu me arrependi dos meus pecados. Gente, existe um processo nisso, não é uma coisa assim que é somente de sentimento. O que é o arrependimento? É a percepção de que um ato que eu realizei quebra uma lei de Deus, quebra a vontade de Deus, é oposta à vontade de Deus. E eu não quero isso para a minha vida. Então eu confesso isso, esse ato para Deus, e abandono. Se eu confesso e abandono, a Bíblia chama isso de arrependimento, o resto não é. Pode vir acompanhado de lágrimas ou não. Mas eu quero que você entenda uma coisa: remorso não é arrependimento. Remorso é remorso. Por exemplo, quando você torce para o teu time ganhar o campeonato e chega no final, você tem remorso de ter torcido para aquela coisa que não ganha nada. Você fica com remorso. Uma vez eu chorei porque o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro no final do campeonato. Eu deveria ter economizado aquelas lágrimas. Remorso. Agora, arrependimento é a soma de eu identificar: não, isso não é bom, isso está contrário à palavra.
Senhor, eu fiz algo que não te agrada, e eu te peço perdão por isso, e abandono esse ato em nome de Jesus. Se você fizer isso, aí você se arrependeu. Esse é o fruto que João Batista exigia da região da Judéia, do povo da Judéia. Era uma mudança de comportamento, de impiedade para piedade, porém os pecados deveriam ser confessados e abandonados. Esse é o primeiro fruto. E o segundo, porque só tem 2 tipos de fruto, são ações dos homens. As nossas ações são frutos exteriores do que nós somos por dentro. Em Mateus capítulo 7, verso 16, a Bíblia diz assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? O que Jesus está falando aqui dos falsos mestres? Ele está dizendo, olha, as obras desses homens denunciam quem eles são. Você não é diferente por fora daquilo que você é por dentro. Quem é avarento por fora é avarento por dentro. A gente consegue, em algum momento da nossa vida, por um curto espaço de tempo, maquiar quem nós somos, mas isso não dura por muito tempo. Isso não dura. Isso vem um tempo e de repente a pessoa se desarma em algum momento e ela vai mostrar quem ela é. Jesus está falando, os falsos mestres são assim, mas os bons também são, os verdadeiros também são. Pelo fruto, pela vida dele, você conhece quem ele é. Então o fruto no Novo Testamento tem 2 interpretações, sempre. Atos e arrependimento. Só. Tudo engloba nesse conceito. Tudo que Paulo fala em Gálatas sobre o fruto do Espírito está dentro desse conceito. Tudo que a Bíblia fala sobre comportamento está dentro desse conceito. Comportamentos e arrependimento. Comportamentos e arrependimento. E o comportamento é obra. Mas a Bíblia está dizendo para nós aqui, o Senhor quer que a gente frutifique. Vocês não me escolheram, fui eu que escolhi vocês e chamei para vocês produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, que amem uns aos outros. Mas como que a gente vai ter grande rendimento no reino? Se o reino de Deus não é uma questão de corrida humana, então não adianta ir na esteira e se matar essa noite, porque não adianta. Não é uma questão de performance física. Como eu faço para frutificar e frutificar muito? O capítulo 15 vai nos dizer algumas coisas. Primeiro, no versículo 4. Capítulo 15, verso 4. A Bíblia mesmo levanta questões, a Bíblia mesmo responde essas questões. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Diga assim, para eu produzir muitos frutos. Primeiro, pega a sua mão, coloca o número 1 e diz assim, primeiro, eu tenho que permanecer. O que é permanecer? É não sair. Sabe, nós somos tentados ao longo da nossa jornada cristã de começar a achar, em algum momento alguns acham, que o Evangelho, que Cristo não é o suficiente para desenvolver a nossa fé. Então a gente precisa de conhecimentos extras. A gente precisa de conhecimentos alheios para frutificar para o reino, eu estou falando, para frutificar para o reino. Não estou falando para a vida comum. Falando para você ser diante de Deus alguém frutífero. Alguém em que Deus vai olhar e dizer, você tem muito fruto. Estou falando de coisas espirituais. Nossa geração atual, ela é tentada a abandonar Jesus como o único aquele que nós devemos permanecer, porque Jesus não é tão suficiente assim. Uma vez eu ouvi de uma moça que começou a estudar psicologia. Puxa, o que eu aprendi em 2 anos de psicologia, eu nunca aprendi na igreja a vida inteira. E eu quase bati palma, falei, nossa, que maravilha. Você descobriu uma coisa muito importante, na igreja se ensina a Bíblia. Na aula de psicologia se ensina Freud, são coisas diferentes, em lugares diferentes, para aplicações diferentes. Mas no coração dela, ela já estava tentada a abandonar Cristo, porque Cristo não era suficiente. A psicologia tinha que entrar. Resultado. Resultado empírico, porque a gente tem que saber o antes e o depois da vida da pessoa. No momento, não. O que eu aprendi em 2 anos de psicologia, eu não aprendi no Evangelho a vida toda. 5 anos depois, essa mesma pessoa está em profunda depressão, não sabendo lidar com o coronavírus. Mas cadê o Freud agora?
Outros vão para a universidade e se encantam, em vez de colocar todo o potencial que Deus deu para produzir intelectualmente para a glória de Deus, eles começam a achar que as matérias das universidades e o modus operandi da sociedade sem Deus são melhores que o modo da vida do Evangelho. Então Jesus não é tão legal assim, e para eu ser mais legal, Jesus tem que dar uma sumidinha na minha vida para eu ser legal e participar desse grupo que eu acho que não vai me aceitar. Jesus está dizendo de forma muito clara, tem que permanecer nele. Versículo 4, permaneçam em mim, e no tempo em que vocês permanecerem em mim, eu permaneço em vocês. Não é o contrário, eu permaneço em vocês e vocês permanecem em mim. Vocês permanecem em mim e eu permaneço em vocês. Essa é a sequência, não apenas lógica, mas a sequência que Jesus disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Sabe aquele tempo que da vida que parece que Jesus não é suficiente mais? Nós estamos em tempos de frio. E somente a nossa pele e o nosso músculo e a nossa gordurinha não é suficiente para nos esquentar, não é verdade? A luz do sol não é suficiente para nos manter quente, então a gente começa a colocar blusa sobre blusa, até que a gente consiga suprir aquilo que nos está faltando. E é tão difícil, tão duro quando uma pessoa faz isso no Evangelho. Quando ela acha que Jesus não é suficiente, ela começa a se revestir de tantas coisas, de tantas filosofias, de tantos pensamentos, de tantos raciocínios, de tantas coisas. Você está falando que psicologia não é bom, pastor? Não, psicologia é bom, mas não pode salvar. Eu estou falando de vida espiritual. Existem coisas que só Deus pode resolver na sua vida. Quando a nossa igreja era pequenininha, eu nunca me esqueço disso. Quando a nossa igreja, a média de frequência era de 30 pessoas, um dia uma senhora sentou lá atrás, lá onde o César está sentado, um pouquinho para frente, do lado da coluna especificamente. E, como só tinha 30 pessoas no culto, dava para identificar certinho quem era da igreja e quem que não era. No final do culto, a mulher chegou diante daqui, e ela falou assim, eu queria pedir uma oração. Eu disse, mas o que a senhora precisa? Ela falou o seguinte, eu ajudei centenas de pessoas a superarem um monte de problema, ela me contou todo o currículo dela, realmente uma pessoa muito capacitada. Ela disse, eu ajudei muita gente a avançar, muita gente a prosperar, muita gente a crescer, muita gente a fazer isso, fazer aquilo outro. O problema é que a minha vida conjugal está destruída. E apesar de eu ter ajudado um monte de gente com as técnicas que eu falei para eles, essas técnicas não funcionam para mim. Mas eu entendo que Deus pode me ajudar. E aquele dia nós oramos. E é engraçado que muita gente passa pela vida da gente e nunca mais volta. Pede oração e sai. Se a gente for pegar todos os pedidos de oração que a gente recebeu para Deus abençoar pessoas para sair do Covid, se essas pessoas vierem para a igreja para fazer um culto de agradecimento, não caberia aqui dentro. A maioria só pede oração e é abençoado e vai embora. Mas passaram-se 3 meses e a gente estava num culto e ela estava sentada aqui de novo. E ela chegou e disse assim, eu só queria agradecer a Deus, né? Porque eu queria contar o que aconteceu. E isso ela contou para a Josi, que eu estava ocupado falando com uma outra pessoa. Ela disse assim, daquele dia para cá, o meu marido que estava fora de casa, voltou para casa. E o nosso casamento voltou a ser uma bênção de novo. Já fazem meses que o meu marido, era 3 meses, faziam mais de 2 que o marido já tinha voltado para casa. Naquela mesma noite o marido já ligou para ela. Eles já voltaram a se conversar. Ele abandonou os seus pensamentos. E ele voltou para casa. Isso aconteceu isso era 2014, eu acho, 2014, foi o ano que a gente veio para cá. É lógico que inteligência emocional ajuda, psicologia ajuda, mas existem coisas que só Deus pode fazer na sua vida. Deus é insubstituível. Não existe coisas que você pode tirar Jesus e falar assim, não, a psicologia ajuda aqui. Não ajuda. Ah, eu vou tirar Jesus daqui, vou colocar psicanálise aqui. Não resolve. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Tenha Jesus em alta estima na sua vida. Você sabe, existem 3 momentos na história que são marcantes. Da história da raça humana. O Éden, o Sinai e o Calvário. E nesses 3 pontos na história, o homem foi chamado a apenas uma coisa. Tanto no Éden,
quanto no Monte Sinai, Êxodo 19, quanto no Calvário, o homem é chamado a uma coisa: relacionamento com Deus. Esse é o grande apelo de Deus. Por isso que Paulo disse: encarem a nossa mensagem como se Deus estivesse dizendo: reconciliem-se, se reconciliem, reconciliem-se. Tenham um relacionamento de volta. Andar com Cristo exige isso. Mas às vezes a gente é desafiado, em alguns momentos na nossa vida, a fazer as coisas do jeito que Deus quer. Tanto, não no Éden, mas tanto no Calvário, quanto no Sinai, o povo tinha que fazer uma coisa: sair do meio do acampamento para se encontrar com o Senhor. Não é à toa que o livro de Hebreus diz assim: saiamos do arraial e soframos com Cristo como Cristo sofreu fora do arraial. Em Êxodo 19, Deus diz: saiam do arraial quando vocês ouvirem a trombeta e venham para o monte. Mas a gente às vezes tem uma dificuldade para sair do arraial para encontrar com o Senhor. E eu encaro o arraial aqui como as rotinas da vida, que nos afastam vagarosamente do nosso Senhor. Hebreus, eu quero ler esse texto. Hebreus capítulo 13 fala um pouco sobre isso. Hebreus capítulo 13. Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu, pois não temos neste mundo uma cidade permanente, aguardamos a cidade que está por vir. Do mesmo jeito que Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, quem quiser andar com Jesus tem que sair fora de Jerusalém. Jerusalém era o sistema religioso predominante, e tem que ser saído disso, daqui de dentro, e daqui de dentro, para ter um encontro real com Jesus, para permanecer nele. Se você quiser ter muito fruto na sua vida, entenda, você tem que permanecer nele. Mesmo quando a gente é tentado a diminuir a importância de Cristo, dizer não, Cristo não vai ser rebaixado na minha vida, eu vou permanecer na fé. Mesmo quando a física, a biologia, quando as leis naturais dizem abandone Cristo porque não vai dar certo, a gente tem que ter a ousadia de dizer vai dar certo. Quando Pedro pula sobre as águas, ele estava desafiando a física. Ele estava andando sobre as águas. Existem momentos na nossa vida que nós temos que desafiar algumas leis da natureza, as leis da sociedade, para caminhar com Cristo. E tem que ter coragem para fazer isso. Porque o meio que a gente vive sem Deus, que todo mundo aqui vive, amém, gente? Todo mundo trabalha, todo mundo compra, todo mundo tem que comprar comida no mercado, todo mundo tem que se relacionar com gente que odeia Deus uma vez ou outra na vida. A pressão para abandonarmos a Cristo ou de rebaixá-lo, não tem problema. É engraçado quando os teólogos que não são da igreja, né, não conhecem a Bíblia, falam, não, Deus não se importa com isso. O cara nunca leu a Bíblia, não conhece Deus, não conhece Jesus, mas ele fala, não, Deus não se importa com isso. É como se aquele homem que sentasse na frente do médico e o médico dissesse, pois é, de acordo com o teu exame, você não pode mais tomar coca. Ele diz, não, fica tranquilo, o senhor não sabe de nada, coca faz bem para a saúde. Como o médico que diz, olha, a veia do teu coração não está legal, ela está quase entupida, você vai ter que fazer exercício físico. Você diz, não, o senhor não sabe de nada. Quanto mais bebida alcoólica eu tomar, quanto mais comida gordurosa eu comer, e quanto menos atividade física eu fizer, mais saudável eu vou ficar. Pastor, mas não tem gente louca que faz isso para os médicos? Eu acho que não, mas tem gente louca que faz isso para Deus. Deus diz para ele, faça por aqui, não faça por lá. Ele diz, não, vou fazer por aqui porque o Senhor vai me honrar. E Deus diz, não vou te honrar. Quem entendeu, diga graças a Deus. Ser disciplinado, o atleta tem que ser disciplinado. Disciplina deve fazer parte da nossa vida cristã. O mesmo texto de João, capítulo 15, verso de número 3. Vocês já foram limpos pela palavra que eu lhes dei. Foram disciplinados. Ninguém gosta de ser disciplinado nos nossos dias. Hebreus capítulo 12 diz, se vocês não são disciplinados, não são corrigidos, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. É duro porque Deus não rende a nossa manha. Hoje de manhã foi muito legal na hora do almoço. O João queria comer chocolate depois do almoço. Que criança que não quer? E ele queria comer chocolate, o João falou não dele, mas eu queria tanto comer, a lágrima já estava aqui.
Eu comecei a dar risada na mesa, eu olhei para aquele garoto e falei, rapaz do céu, que choro rápido. A Josi com o coração quebrantado, tadinho do menino, tadinho do meu filho mais novo. Eu falei, ela olhou para mim, você não tem dó? Eu falei, eu? Vou dar, eu estou dando risada da cara desse menino. Ele já estava rindo enquanto a Josi estava olhando para mim, tendo dó. Adivinha o que ele comeu depois do almoço? Chocolate. Agora faz isso para Deus. Deus não vai aceitar. Que pena. Mas Ele não aceita. Deus age por princípios. Quando aquela mulher com uma criança, pensa uma criança endemoniada. Ciro Fenícia, ela vai até Jesus, diz, minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus não diz assim, ai que pena, eu vou curá-la. A tua fé. Quando o centurião manda chamar Jesus, diz, olha, vai na minha casa e cura lá o rapaz que trabalha para mim. E Jesus vai e chega num determinado momento do caminho, o centurião manda alguém falar para ele, olha, não entra na casa dele. Porque o centurião disse, eu não sou digno de te receber na minha casa, Senhor. Eu sou um homem sujeito à autoridade, eu falo para os soldados, vão e voltam, eles vão e voltam. Só dá uma palavra é o suficiente, não precisa gastar o seu tempo. Jesus falou, tua fé. O que move o coração de Deus? A fé. Não é a manha. Não é a manha da lágrima. Igual eu vi hoje na hora do almoço. A rapidez de derramar lágrima e dizer, minha vida acabou, e fazer um teatro. Deus olha para a gente e começa a dar risada. Que Deus é pai, não é mãe, né? Se fosse mãe. Ser disciplinado. As pessoas não querem ser disciplinadas. Eu nunca vi um atleta de ponta não ser disciplinado. Você já viu isso? Nunca. Um atleta de ponta, ele está sujeito à disciplina. O que é disciplina? Correção. Não é praga, não é maldição, não é que Deus vai arrebentar a vida da gente. É que Deus está nos treinando para a vida, para a gente frutificar muito. E quem frutifica muito é porque está debaixo de disciplina. Um atleta não corre do jeito que ele quer. Você sabia que tem jeito certo de correr, gente? Eu não sabia, eu descobri que nem correr eu sei. Nem correr eu sei, rapaz. Eu estava dando uma olhada esses dias em fisiologia. Por que você estava vendo isso? Não, era um dia que eu não tinha nada para fazer. E eu fui olhar isso. Tem o jeito certo de correr. Tem o jeito certo de dar explosão na velocidade. E por mais força física que você tenha, se você não faz a posição correta, você não explode no início de uma corrida de 100 metros. Não consegue. Os dois homens, com a mesma genética, ou muito próximos, com a mesma massa muscular, um quebra um recorde mundial, o outro não quebra. A explicação daquele vídeo que eu estava vendo, da corrida de 100 metros, era que um sabia a técnica perfeita de explodir na hora que era para arrancar. O outro falha na hora de arrancar, o tornozelo dele vai levemente para fora. Por causa disso ele perde. Estava olhando isso, falei isso para vocês esses dias. Eu estava olhando meus meninos em aula de futebol e o professor diz, não é assim que se chuta, é daquele jeito que se chuta. Eu descobri também que eu não sei jogar bola. Isso eu já sabia. Mas aí ficou mais claro, mais vergonhoso. Nunca vi um negócio daquele. O professor, os meninos não obedecem, né? Sabe que a piazada é terrível. O professor, como daqui até o Tiago lá atrás, ele botou um copinho de plástico no chão. Pegou a bola, falou assim, se vocês chutarem certo, vocês conseguem acertar onde vocês quiserem. E eu pensei, ele vai passar vergonha. Ele não vai acertar. Era uma distância longa mesmo, de um lado para o outro, assim, da largura do campo. Ele deu 2 passos para trás e disse, essa é a técnica de um chute. E deu o chute lá do jeito que eu não sei nem imitar. Gente, o cara acertou o copo. Tem o jeito certo de fazer. E tem o jeito errado de fazer. Não é o jeito que eu penso que é certo. É o jeito que é certo de fazer. Tem o jeito certo do casamento. Não tem o meu jeito de fazer casamento. Tem o jeito certo do casamento. Não é o meu jeito de criar filhos. Tem o jeito certo de fazer. A técnica certa, entre aspas. Aqui está. Mas você tem que ser disciplinado para parar e ouvir o que está escrito aqui. E dizer, eu vou me sujeitar a isso. O que um atleta de ponta, um atacante, um homem de ponta faz na segunda-feira depois do jogo? Trabalho de técnica. Mas o cara é 5 vezes campeão mundial, o cara é 5 vezes bola de ouro, o cara é o melhor jogador do mundo. O que ele vai fazer na segunda? Treinar chute de novo.
Mas nós crentes não gostamos de treinar. Não gostamos de estar sujeitos. Quer ver como é que a gente fala? Não gosta de estar sujeito? O comando vem do altar. Levante suas mãos e adore. Isso aqui é treinamento, gente. Isso aqui é treinamento. Igreja é treinamento. Por que a gente faz a mesma coisa de formas diferentes? Mas é o mesmo intuito. Adora a Deus. Ouve a palavra. Se sujeita à palavra. Se sujeita a viver em comunidade. Porque isso aqui é um treinamento para a eternidade. A gente vem treinar para ficar bem afinada a coisa. Amém, gente? Estou usando termos do esporte porque o Espírito Santo usa 2 vezes a comparação de um atleta de ponta. E para finalizar, dependência total do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 5 do capítulo 15. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem Jesus a gente não pode fazer nada. Sem um mentor nos dizendo o que nós devemos fazer. Sem alguém que ande conosco. A Bíblia diz isso em Efésios capítulo 4 de outra forma. A Bíblia diz isso de várias maneiras diferentes. Sem mim nada podeis fazer. E sabe qual que é a tentação que a gente sofre? De dar um jeito de fazer sem Ele. E como é que isso acontece? Quando eu faço do meu jeito, não do jeito dele. O sem mim nada podeis fazer, não é que eu preciso dizer o tempo inteiro uma palavra mágica para que Deus esteja comigo. Não. É que eu estou vivendo debaixo dos princípios da palavra. Na consciência plena que eu não posso viver sem Jesus. Quem já viveu sem Jesus algum tempo na sua vida? Deu certo? Para um pouquinho e faça o exercício comigo. Como é que era a tua vida antes de conhecer Jesus? Oi, pastor, não gosto nem de lembrar. Como é que era a nossa vida? A gente já tentou viver do nosso jeito e não deu certo. Para mim é uma questão pura de, no mínimo, inteligência. Se eu já tentei fazer do meu jeito e não deu certo, então agora eu vou viver do jeito de Cristo, porque vai dar certo. Quem depois que se converteu a vida melhorou? Levanta a mão e diga graças a Deus. Então você é uma prova viva que viver com Deus é melhor do que viver sem Deus. Então não vamos cair na tentação de abandoná-lo de novo. E começar a achar que a gente já é muito experiente, que a gente já domina todas as técnicas, que a gente entende tudo esse negócio de viver no reino, e Jesus pode ficar tranquilo, descansado, que agora é com a gente. Não é com a gente. 3 conselhos que Jesus fala aqui. Permanecer nele, ser disciplinado e ter uma dependência total dele. Permanecer, persistir, insistir, perseverar, mesmo quando ao meu redor a circunstância grita não. Mas se Ele mandou fazer, eu vou fazer porque vai dar certo. No final das contas vai dar certo. Disciplina, sujeitar-se a Cristo e a sua autoridade na sua palavra. Dependência, eu vou ter confiança nele. Porque sem confiança ninguém vai depender de Cristo. Assim como o Anderson trouxe a reflexão, que eu esqueci o número, quantos metros que é? 32? Uma videira do seu tronco até o seu final, 32 metros pode chegar. O galinho que está lá na ponta não pode dizer, eu sou independente, porque eu estou a 32 metros longe do galho, do tronco. Não. O tronco alimenta tudo. Cristo alimenta toda a nossa vida. Cristo é a fonte de toda a nossa vida. Cristo é suficiente para nós. Nós não precisamos diminuir Cristo. Não precisamos agregar nada a Cristo. Cristo é suficiente.